Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de março de 2023, são 8 horas da manhã. E Lula aposta de início em programas que valeriam a pena ter de novo. Na verdade, o que está acontecendo é que o Lula tem sofrido críticas de setores da imprensa e dos adversários, é lógico, por reeditar programas como o Minha Casa Minha Vida ou Mais Médicos. E, na verdade, esses programas, segundo inclusive o Lula explica, são programas que foram destruídos pelo Bolsonaro e que fazem muita falta ao Brasil, assim como Minha Casa Minha Vida, não é? Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, são todos programas que estavam dando certo e que foram destruídos. O Mais Médicos, por exemplo, teve os médicos cubanos expulsos, e como os médicos brasileiros não queriam trabalhar nas pequenas cidades, nos lugares mais longínquos do país, só os médicos cubanos topavam ir para lá, e inclusive foram laureados, porque quem se consultava com eles dizia que era melhor se consultar com o médico cubano do que com o médico brasileiro, porque o médico cubano dava mais atenção, tocava no paciente, e já os médicos brasileiros mantinham aquela distância, inclusive nas regiões onde tinha muita gente pobre. Mas essa matéria aqui do Portal Metrópolis, do colunista Ricardo Noblat, mostra um fato que na verdade explica muito da gritaria que se estabeleceu sobre o Mais Médicos e por que o Bolsonaro tratou de torpedear o programa. Diz o colunista: lembra-se do Mais Médicos, programa que trouxe ao Brasil 11 mil médicos cubanos para trabalhar em municípios remotos onde os médicos brasileiros não queriam pôr os pés? Em 2018, o candidato a presidente, Bolsonaro, antecipou que acabaria com o programa e depois que assumiu fez isso. Disse ele em novembro: nós não podemos botar gente de Cuba aqui sem o mínimo de comprovação de que eles realmente saibam o exercício da profissão. Você não pode, só porque o pobre é atendido por eles, botar pessoas que talvez não tenham qualificação para tal. Então, quer dizer, toda a guerra do Bolsonaro contra o Mais Médicos partiu de uma premissa da qual ele não tinha convicção, não tinha prova. Ele simplesmente achou que Cuba não ensina médico a ser médico e expulsou os médicos cubanos daqui, deixando a população sem médicos. Segundo pesquisa do IPESP, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, 85% das pessoas atendidas pelo programa consideravam que a assistência médica melhorara. E, na verdade, o que está por trás disso aparece agora. Mike Pompeo, que foi diretor da CIA e secretário de Estado no governo de Donald Trump, afirma em livro de memórias que articulou o fim do programa no Brasil e de um similar no Equador. Longe de executar algum tipo de programa de missão médica de boa vontade, a Havana força os médicos cubanos a trabalhar no exterior e depois confisca até 90% de seus miseráveis salários. Decidimos tentar esmagar esse esquema e conseguimos que Brasil e Equador expulsassem milhares de médicos entre eles. Veja a gravidade disso, Uma potência estrangeira fez com que o Brasil tomasse uma medida que prejudicou milhões de brasileiros. Esse Mike Pompeo, ele fala em Cuba confiscar até 90% de seus miseráveis salários. É um absurdo, porque o salário dos médicos cubanos no Brasil não era miserável. Agora, na nova versão, são 12 mil reais por mês. E, na verdade, não havia esse confisco de 90% dos salários, é uma mentira, não é? E uma parte desses salários ia para Cuba para bancar
os estudos de medicina de jovens pobres, porque em Cuba qualquer cidadão que cismar que quer ser médico pode ser médico, tem tudo de graça, casa, comida, estudo, livros, tudo, até se formar médico. E depois, como no Brasil, vão dizer que o Brasil confisca os salários dos médicos que atuaram via FIES, por exemplo, quando eles têm que pagar depois o dinheiro emprestado pelo Estado brasileiro, pelos bancos oficiais, pelo programa FIES. Não confisca, é simplesmente que eles recebem tudo isso e depois tem que retribuir aquilo que receberam. Lula ontem relançou o programa Mais Médicos, criado em 8 de julho de 2013 pela Dilma, logo após as manifestações de 2013. Foi uma forma de reagir ao ataque que inclusive foi planejado por grupos de esquerda e que fez renascer o fascismo no Brasil. Nesses 80 dias de governo, não temos feito outra coisa a não ser tentar recuperar tudo aquilo que tinha sido feito de bom, que tinha dado certo, diz o Lula. Então aqui nós estamos com essa informação impressionante, não é, de que os Estados Unidos fizeram o Bolsonaro tirar médicos de quem não tinha consultado jamais um médico na vida e passou a ter médico graças a esse programa que destruí-lo foi um crime de lesa pátria. E o novo Mais Médicos ele vai atuar prioritariamente com médicos brasileiros, porém, se eles não vierem, vão ser trazidos estrangeiros para o Brasil. E aí não há, inclusive, nenhum veto a cubanos. O que pode acontecer é que Cuba pode não querer mais enviar os médicos por causa dos problemas que teve com Bolsonaro. Tudo depende da diplomacia. Mas dificilmente vai se conseguir tocar o Mais Médicos só com médicos brasileiros, simplesmente porque eles não querem ir para as regiões onde não tem médico, que são regiões pobres, não é? E esses médicos brasileiros, principalmente da nova geração, em grande parte eles querem trabalhar perto de shopping. O novo Mais Médicos, a reedição do programa pretende abrir 5.000 vagas já neste mês de março, 10.000 vagas no segundo semestre e o salário passará de R$12.000. E a grande missão de Bolsonaro na volta ao Brasil, o Valdemar da Costa Neto está contando com a volta de Bolsonaro ao Brasil para tentar sabotar, na verdade, o projeto reeleitoral de Lula. Eles querem que o Bolsonaro faça uma cooptação de candidatos a prefeito em todo o país, ajude a eleger prefeitos em todo o país e, em seguida, ele, com isso, teria como barrar o projeto do PT de continuidade no poder a partir de 2026. Então é para isso que querem trazer o Bolsonaro ao Brasil, e ele realmente, se voltar ao Brasil, vamos voltar a ter tensão nesse país. Se ele voltar solto para o Brasil, o país vai voltar a ficar tensionado. É isso que precisa ser entendido, porque tem muita gente achando, sobretudo na esquerda, que está tudo resolvido, que o Bolsonaro foi derrotado, que o bem venceu o mal, e não é assim. Infelizmente não é assim. E o chanceler do Lula, o Mauro Vieira, chanceler do governo Lula, diz que o Brasil apoia a decisão do Tribunal de Haia, o Tribunal Penal Internacional, de condenar Vladimir Putin por genocídio, na verdade. Né? O Vladimir Putin teria praticado genocídio ao invadir a Ucrânia, matando a população civil com seus bombardeios, etc. E o Donald Trump teme ser preso nesta terça-feira, e o mais engraçado é que isso se deve a uma atriz pornô, não é? Não pelos crimes na pandemia e outros crimes de golpe de Estado, mas por esse caso que você vai ver agora.
O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no último fim de semana que pode ser preso hoje e convocou protestos de apoiadores. Uma investigação em Nova York, liderada pelo procurador Alvin Bragg, apura o suposto pagamento de $130 mil feitos por Michael Cohen, ex-advogado de Trump, a uma atriz pornô antes da eleição presidencial. A quantia teria sido entregue para que ela não falasse sobre o suposto caso extraconjugal que teria tido com Trump. E o presidente nega e o caso vai ser discutido hoje. Com viagem à China, Lula busca ampliar relações e marcar nova fase da política externa brasileira. Ele viaja no fim de semana para visitar o maior parceiro comercial do Brasil e vai levar centenas de empresários na agenda com o presidente Xi Jinping, inclusive empresários bolsonaristas. E na véspera da reunião do Copom, o governo sobe o tom contra a taxa de juros. Na guerra aberta pelo governo para tentar baixar a Selic, o Alckmin diz em evento do BNDES não haver justificativa para o índice de 13,75%. O mais interessante em tudo isso é que um prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, afirma que o patamar de juros no Brasil é chocante e que não há sentido em este país ter uma taxa de juros desse tamanho, com inflação controlada, com a economia sob controle. Então, na verdade, a taxa de juros atual está sendo vista pelo governo Lula como sabotagem empreendida pelo bolsonarista que ocupa um cargo no Banco Central. E a Procuradoria-Geral da República denuncia ao Supremo mais 150 pessoas por atos golpistas. Não param as denúncias de golpistas e mais golpistas. Apesar de que alguns estão sendo soltos com tornozeleira, o número de indiciados e acusados só faz subir. Agora já chegou a quase 1.200 e continua crescendo. E dezenas ou centenas são anunciados a cada tantos dias como incluídos no processo. E a comitiva de Lula à China tem doadores de campanha de Bolsonaro e aliados, que pularam do barco do Bolsonaro para o do Lula em velocidade recorde. E por fim, aqui para o alívio cômico, Padre Kelmon processa a Igreja Ortodoxa e exige indenização de 500 mil por danos morais, porque a Igreja Ortodoxa diz que ele não faz parte da Igreja Ortodoxa. E ele quer processar a Igreja Ortodoxa por contar que ele não é um padre ortodoxo. Vamos vendo do que o Brasil se livrou. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.